Obrigado, Senhor, por este novo dia que o Senhor nos presenteia, por mais esta aula na qual nós podemos meditar na Tua palavra da maneira mais profunda possível, com a direção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Obrigado pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui já comigo nessa sala. Abençoa a Rafaela, a Poliana, a Jane e todos os demais que ainda estarão conectando-se conosco nessa aula de hoje. Te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor estará falando conosco. Nós te damos graças por esse momento em que nós podemos estar na tua presença, louvando, exaltando, bendizendo, glorificando o teu santo nome. Obrigado a Deus. Amém. Oi, Jane, paz do Senhor. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Estão vendo no meu quadrinho aí branco que nós vamos meditar hoje no Salmo de número 23, né? Salmo de número 23. Hoje a maioria, antes de entrar no Salmo 23, a maioria das Bíblias hoje aí já trazem, né, o livro dos Salmos dividido em 5 livros. A Eliandra acabou de chegar aí, né? Já oramos por você, viu, Eliandra? Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Tentando ainda entrar, vamos ver. Bom, se vocês pegaram a sua Bíblia, não sei se a sua Bíblia já tem essa divisão, né? Muitas Bíblias hoje já vêm com a divisão certinha. Aí, se você pegar lá no Salmo de número 1, está escrito livro 1, né? Livro 1 dos Salmos, que vai do Salmo de 1 a 41. O primeiro livro, então, dentro do Saltério, é assim que se chama todo o conjunto do livro dos Salmos, é chamado de Saltério, né? E o primeiro livro do Saltério, então, vai do Salmo 1 até o Salmo de número 41. Geralmente, né, os comentaristas chamam este primeiro livro dos Salmos de o primeiro saltério de Davi. Porque nós temos registrado aí, se você ver na sua Bíblia, se tiver uma Bíblia para você ver aí na sua mão, do Salmo 3 até o Salmo 41, está registrada a autoria de Davi. Todos eles estão escritos Salmo de Davi. O Salmo número 1 e o Salmo número 2 não está escrita a autoria. Embora, né, o Salmo número 2 seja citado em outras partes da Escritura, como por exemplo Atos capítulo 4, né, como sendo de Davi. Né? É possível que esses dois salmos, 1 e o 2, sejam de Davi, mas não tem essa autoria descrita aí nas Bíblias. A autoria começa do Salmo 3 até o Salmo de número, então, 41. Então, esse seria o primeiro saltério de Davi, Salmos de Davi, dentro do livro dos Salmos, ok? Bom, se os dois primeiros salmos forem de Davi, então são os primeiros 41 salmos de Davi. Se não, né, o importante é que são palavra de Deus para as nossas vidas. Né? Então, vamos estar louvando ao Senhor hoje aqui. Olhando, salmos de romagem. Salmos de romagem são salmos que tem mais lá para frente, 100 e poucos por ali, que são também, é correto chamar, Poliana são também chamados de salmos ou cânticos das peregrinações. Quando todo o povo de Israel subia para o Monte Sião, para a cidade de Jerusalém, para celebrar as festas judaicas, né? Festa da Páscoa, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. Eles subiam em caravanas, né? Então essas caravanas chamaram de procissões ou de romarias, romagens,
ou peregrinações, e eles iam então cantando esses salmos. Esses salmos eram entoados, essas pessoas iam cantando esses salmos rumo a Jerusalém. Ok? E geralmente vem lá escrito, né? Salmos de romagem, ou cânticos de peregrinações, esses nomes assim. Ok? Beleza, hoje o nosso objeto de estudo de hoje, de maneira particular, será então o Salmo de número 23, que é não só dentre o livro dos Salmos, mas em toda a Escritura, um dos textos mais famosos da Escritura, né? Um daqueles textos na Bíblia que são chamados de, que a gente chama assim, de páginas amarelas. São tão amareladas que o povo só vai nessas páginas, então por isso ficam amarelas. Então, uma delas é o Salmo de número 23. Então, acompanhe comigo a leitura primeiro do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Né? Salmo maravilhoso, salmo com grande conteúdo espiritual para as nossas vidas. Muito bem, mas nós temos que começar este salmo, né, corrigindo um erro de tradução. E o erro se tornou famoso, como se ele não fosse erro, né? Como se ele não fosse erro, esse erro de tradução se tornou famoso dentro desse salmo, tão famoso que virou nome de livro, que virou adesivo de carro. Muitas vezes as pessoas até esquecem a primeira parte do versículo 1, o Senhor é o meu pastor, e se liga só na parte B, que é justamente onde está o erro de tradução. Nada me faltará. Essa palavra nada me faltará está errada, tá? A tradução está errada. O Senhor é o meu pastor, está correto, mas nada me faltará é uma tradução errônea, ok? Nós temos aí, acho que é só a Rafaela, né? Acho que não sei se é a Jane também, e a Rafaela fizeram já comigo exegese do Antigo Testamento, e nós já falei acerca desse texto. Eu vou escrever aí no quadro, né, sem letras hebraicas, com letras em português, transliterando só o primeiro versículo em hebraico, que é bem curtinho. Tá? Eu vou colocar tudo com letra maiúscula. Então, em hebraico, o Senhor é o meu pastor, o que foi traduzido nas nossas Bíblias, na maioria das Bíblias, como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, está escrito Adonai Roi, Adonai Roi, Lo Es, Lo Eshar, Lo Eshar. Adonai Roi, Lo Eshar. Assim que se pronuncia. E é esse aqui o versículo de número 1, ok? Adonai, Adonai, aí, na verdade, onde está escrito Adonai, é porque em hebraico está escrito, na verdade, Jeová, tá? Jeová, mas por causa do costume antigo em Israel de não pronunciar o nome de Deus, Jeová, então se substitui por Adonai e por isso ficou o Senhor. E é por isso que às vezes nas Bíblias, né, pode estar na sua Bíblia desse jeito, como está na minha aqui, essa palavra Senhor está com
todas as letras, né? Está aí com todas as letras maiúsculas. Como eu digitei aí agora, está com todas as letras maiúsculas. Todas as vezes que você estiver lendo o Antigo Testamento e aparecer Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque no texto em hebraico não estava escrito Senhor, estava escrito Jeová, que era o nome de Deus, né? Que é o nome de Deus, que seria eu sou, ou eu sou o que eu sou. Né? Então, para não escrever o nome de Deus, não correr no risco de tomar o nome de Deus em vão, eles escreveram, né, os israelenses produzem, os judeus pronunciam Adonai, eles leem lá escrito Jeová e pronunciam Adonai, e essa influência judaica passou para várias traduções da Bíblia, inclusive para as nossas traduções em português, trazendo Senhor com todas as letras maiúsculas. Mas aí não está escrito Adonai, está escrito Jeová. Mas a gente vai pronunciar Adonai, Senhor, tá beleza. O Senhor, aqui tem um verbo oculto, como acontece em português, o sujeito oculto. Em hebraico tem o verbo oculto. Às vezes o verbo não aparece explicitamente, mas ele está implícito aí. Então Adonai, ou seja, Jeová o verbo não está escrito, não aparece escrito em hebraico, tá? Jeová ou então o Senhor Roi. 3 letrinhas só para Roi, né? Interessante. Só 3 letrinhas para Roi, mas Roi é literalmente meu pastor, tá? Meu pastor. Seria pastor meu, tá? Pastor meu pastor. Então, Adonai Roi, Jeová é o meu pastor. Né? Jeová é meu pastor. Então, ou então, o Senhor é o meu pastor. A parte A do versículo está bem traduzida. O problema vem na parte B. Tá? Então, você tem na parte B, lo eshar. O lo é não. Ok? Beleza, não. O lo é não. Então, para começar, não é nada. Tá? Não existe nada. No versículo não existe nada, igual está em português, nada me faltará. Esse nada não existe. Tá? Não existe. Então, não. Aí vem um verbo. Eshar. Eshar. O verbo eshar é o verbo sentir falta. Precisa de 2 verbos em português, tá? Sentir falta. Sentir falta. Então, Jeová, a tradução literal do versículo ficaria assim, né, em português mesmo, colocando agora em português, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Por isso eu não sentirei falta de nada. Esta seria, para o português, né, a melhor tradução que traz o sentido do original e todas as palavras de acordo com o texto original do Salmo 23. Nada me faltará não está correto. Tá? Não está correto. Nem no texto e nem na vida de ninguém. Porque na vida de todas as pessoas, sem exceção na face da terra, sempre muitas coisas faltarão. Mesmo que o Senhor seja o nosso pastor, é errado dizer nada me faltará, porque muitas coisas sempre nos faltam nessa vida. Por isso que Davi não disse nada me faltará. Davi disse eu não sentirei falta de nada. Ainda que coisas me faltem, eu não terei este sentimento de falta. Eu não sofrerei essa falta porque
o Senhor é o meu pastor, e sendo o meu pastor, ele me preenche, né? Sendo o meu pastor, ele me preenche para que eu não tenha, para que eu não tenha falta de nada. Então o Senhor é o meu pastor, por isso eu não sentirei falta de nada. Infelizmente, esse versículo se tornou famoso, e esse salmo se tornou famoso especialmente por este primeiro versículo, né? Justamente por causa da tradução errada, do nada me faltará, que é uma tradução errônea deste versículo. Tá? Deste versículo. E, no entanto, a primeira parte do versículo nem é levada em consideração, porque Davi está dizendo assim duas coisas acerca de Deus. Tá? Davi está colocando duas coisas que Davi coloca acerca de Deus. Primeira, ele está dizendo assim que Deus é o meu Senhor, né? Que Deus é em primeiro lugar Senhor, Senhor, e ele está dizendo em segundo lugar, né? Em segundo lugar, que esse mesmo Deus é o seu pastor, que esse mesmo Deus é o seu pastor, Senhor e pastor. Ou seja, ele é o meu Senhor e ele, por isso, ele é também o meu pastor. Muita gente quer Deus ou Jesus como seu pastor, porque dentro da palavra pastor está o significado de cuidado, né? Então muita gente quer o cuidado de Deus, quer a assistência de Deus, quer o benefício, quer algum benefício de Deus, né? Como pastor, mas não quer ele como Senhor, não quer ele como Senhor, porque entendem muito claramente. Opa, eu fiz um erro aqui, um momentinho. Fazendo outro negócio. Porque entendem muito claramente que pastor é o que cuida. Pastor é o que cuida. Né? Mas Senhor é o que manda. Pastor é o que cuida. Senhor é o que manda. Muita gente quer o cuidado de Deus, mas não quer que Deus mande na sua vida. Tá? Não quer que Deus mande na sua vida. Todos querem, é isso que a Rafaela colocou aí. Todos querem o bom pastor cuidando. Tem a ideia do pastor que cuida, para nada faltar. Tá? Mas não quer que esse pastor se torne o senhor que manda. A maioria das pessoas, com as suas atitudes e até com as suas orações, estão dizendo assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de mim, mas não quero que o Senhor mande em mim, não, porque quem manda em mim sou eu mesmo. Quem manda na minha vida sou eu. Eu quero só que o Senhor cuide de mim, abra as portas para mim, cure as minhas enfermidades, me abençoe, me dê prosperidade, me dê sucesso. O Senhor me abençoe em tudo, faça milagres a meu favor, faça tudo isso, mas não mande em mim, porque quem manda em mim sou eu. Isso não existe. Deus não é pastor de quem ele não é senhor. Ele só pastoreará, ele só cuidará daqueles sobre os quais ele domina, ele manda, ele reina. Na vida de quem ele reina, na vida de quem ele reina, ele pastoreará. A vida de quem ele reina, ele cuidará. Ele cuida daqueles sobre os quais
ele reina. Ele cuida daqueles que são submissos, tá? Submissos a ele. E por isso que este salmo, tá? Este salmo traz essa grande comparação bíblica, tá? Essa grande comparação bíblica, essa grande relação bíblica entre pastor-ovelha. Pastor-ovelha, uma grande metáfora espalhada por toda a Bíblia, na qual Deus é o pastor e as ovelhas, o seu povo ou seus filhos, são as suas ovelhas. Essa comparação dá a entender, né, que ovelha é um animal dependente do pastor, tá? As ovelhas, elas são animais, são bichos dependentes do pastor. As ovelhas não vivem sozinhas, elas precisam de um pastor, elas precisam ser pastoreadas, tá? São dependentes do pastor. Elas precisam do pastor. E Jesus trouxe umas definições muito importantes dentro dessa metáfora pastor-ovelha em João capítulo 10, tá? João capítulo 10. Se você pegar, por exemplo, João 10, 11. Então você pega João 10. Vou dar alguns versículos de João 10 para vocês, né? Esse capítulo inteiro é importante dentro desse tema, né? Mas começando do João 10, 11, onde Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí Jesus já coloca como contraste do bom pastor, que é ele coloca em contraste o mercenário. Quem é o mercenário? Versículo 12. João 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Agora veja o versículo 15, versículo 14, né? Vou colocar os versículos de João para você. João 10. João 10, agora versículo 14. Jesus dizendo de novo: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ó, a primeira qualidade aqui das ovelhas, ovelhas são aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. E conhecem o Senhor, e por conhecerem o Senhor, né? Por conhecerem o Senhor, verdadeiramente o têm como Senhor. Então, conhecem o Senhor. E ele também conhece. Conheço as minhas ovelhas, tá? Essa frase de Jesus aí, conheço as minhas ovelhas, aí no João 14, eu vou colocar entre parênteses aqui, outro texto, tá? Que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, onde está escrito que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Está confirmado, esse texto de 2 Timóteo 2,19, confirma a palavra de Jesus em João 10,14. Conheço as minhas ovelhas. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer para muitas pessoas que não as conhecem. Jesus declarou isso lá em Mateus capítulo de número 7, no final do Sermão da Montanha, quando ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia, dia do juízo final, ele está se referindo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, vem a resposta de Jesus: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Olha, eu nunca vos conheci. Jesus disse para essas pessoas que até usaram o nome dele para profetizar, para expulsar demônios e até para fazer muitos milagres. Jesus vai dizer para muitas delas: nunca vos conheci. Mas em João 10,14 ele diz: conheço as minhas ovelhas. Tá? Conheço as minhas ovelhas. Ainda em João 10, preciso colocar para vocês mais alguns versículos aqui de João 10. Como eu falei, né? João 10 é muito importante nessa questão para nós fazermos a hermenêutica do Salmo 23. João 10 ainda, você pode ver aí versículos 27 e 28. Né? João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E de novo ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, olha as declarações de Jesus nestes dois versículos, né? João 10, 27 e 28. Primeira declaração: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, o que significa isso hoje? São apegados à palavra de Deus. Tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz significa que a primeira qualidade das ovelhas, elas são apegadas à palavra de Deus. Como diz no Salmo número 1, as ovelhas são representadas no Salmo número 1 por aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, tá? Isso significa que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas amam a minha palavra, porque é na palavra que está a voz do Senhor. De novo ele repete no versículo 27, eu as conheço, como nós já vimos lá em cima no versículo 14. Eu as conheço. E que eu justifiquei aí, né? Confirmei aí com o 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele conhece as suas ovelhas. Eu as conheço. Última coisa no versículo 27, João 10, 27. Elas me seguem. As minhas ovelhas, elas me seguem. Elas me seguem. Esse verbo seguir aí tem alguns significados. Ou seja, as minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas me imitam, elas andam como eu ando, elas andam atrás de mim, elas vão pelo mesmo caminho que eu vou, elas me obedecem, elas seguem o que eu mando, elas obedecem a minha palavra. Elas me seguem, poderia ser aqui substituído por elas me obedecem, tá? Ouvem a minha voz, no sentido de me obedecer. No versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Jesus dá a vida eterna só para as suas ovelhas. Ovelhas que ouvem a sua voz, ovelhas que o seguem. Só essas ovelhas, só para essas ovelhas Jesus dá vida eterna e promete: jamais perecerão, tá?
jamais perecerão, jamais desviarão do caminho, jamais voltarão para o pecado, cujo salário é a morte, jamais entrarão no Sheol, porque no lugar da morte, porque a morte delas vai ser a sua entrada no paraíso de Deus, já está em estado de salvação, jamais perecerão. E promessa final no versículo 28, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém arrebatará as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém tira elas da minha mão, porque eu sou o dono delas. Jesus é o dono das ovelhas, tá? Jesus é o dono das ovelhas, ele manda, as ovelhas obedecem, e como elas obedecem, né, ele também cuida delas, né? Ele também cuida delas, inclusive, né, dando-lhes a vida, dando-lhes a vida eterna. Esses versículos, então, portanto, que eu passei para vocês, que vocês estão vendo aí nesse quadrinho, né? Confirma para mim alguém aí, tá vendo o quadrinho direitinho? Esses versículos todos vocês estão vendo aí nesse quadrinho. Esses versículos todos vocês estão vendo nesse quadrinho, né? É para corroborar o Salmo 23, tá? O Salmo 23. Então, Davi, quem é Davi? Davi é alguém que se identifica como uma dessas ovelhas do Senhor. E como ovelha do Senhor, eu digo, bom, ele é o meu Senhor, ele é o meu dono, ele manda em mim, né? E por isso também ele é o meu pastor. Ele cuida de mim, ele provê para mim tudo quanto eu necessito. E ainda que coisas venham me faltar nessa vida, eu não sentirei falta, porque o Senhor me preenche, tá? Ele me preenche de todas as maneiras. Ele me completa, ele me preenche, ele está comigo, ele me acompanha, ele me ajuda. O Senhor, na verdade, então, o Senhor é o meu pastor. Isso, ele me basta. Muito bem, ok? E é por isso que também ele disse, né, usando essa palavra basta aí, disse para o apóstolo Paulo, né? Basta-te a minha graça. A minha graça te basta, né? Então a presença do Senhor é o bastante para as nossas vidas, para nos suprir em todas as situações. Agora então, voltando aí para o Salmo 23. O primeiro sentido do Salmo 23, né, é o mais importante, então, o mais, tá? O mais importante sentido do Salmo 23, né, é o sentido espiritual, tá? É o sentido espiritual. Porque muita gente quer colocar certos textos da Bíblia no sentido físico, material ou mesmo emocional. Tá? Tudo isso é secundário. Físico, material, emocional, tudo isso é secundário. E as pessoas que gostam de colocar o físico, o material em primeiro lugar, né, eles chegam a interpretar, por exemplo, né, no próprio João 10 de novo, né, vamos ver o João 10 de novo, um versículo famoso no João 10, que é o João 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Então, vida com abundância. Vida com abundância. Tem muitos pregadores hereges por aí dizendo que essa vida com abundância tem um sentido material. O sentido material é abundância de riquezas na terra, tá? Abundância de bens materiais, abundância de riqueza na terra. Esse é um dos tópicos da heresia que se chama teologia da prosperidade. Muito pregada por aí e que faz muitas cócegas nos ouvidos de muitas pessoas ambiciosas, cobiçosas, de torpe ganância,
que querem se enriquecer às custas da fé, às custas do nome de Deus, se enriquecer não espiritualmente, não no sentido espiritual, mas se enriquecer materialmente na terra. E é por isso que o nada me faltará do Salmo 23, aí, a tradução errada do versículo 1 se tornou tão famosa porque essas pessoas querem ouvir isso, que nada vai faltar para elas no sentido físico, no sentido material aqui nessa terra. Aqui na terra elas não estão preocupadas com vida espiritual, mas elas ficam pensando, né, que Deus, quando morrer, vai levar elas para o céu. As pessoas querem ir para o céu não porque amam a Deus, elas querem ir para o céu porque amam a si mesmas. E só querem tirar vantagem de Deus, tirar vantagem do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus. Então querem aproveitar aqui, no sentido material, sentido físico, sentido emocional, querem aproveitar a vida nesse mundo. E quando acabar a vida nesse mundo, é aí que elas vão pensar no sentido espiritual, que elas querem ir para o céu. Mas elas querem ir para o céu porque amam a si mesmas, não porque amam a Deus. E se esquece que está escrito na palavra que o céu é onde estão todas aquelas coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para todo mundo. Não é para aqueles que se amam, é para aqueles que o amam. Para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que aqui na terra foram capazes de obedecer Jesus, né, né, especialmente em Mateus 16, 24, quando Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente que está muito amantes, tá? Amantes de si mesmos, tá? Amantes de si mesmos. Tá cheia, as igrejas estão cheias de amantes de si mesmos. Gente que só vê o próprio umbigo, centralizados em si mesmo, são seus planos, são seus desejos, são seus sonhos, são suas vontades, são as suas aspirações, e eles veem Deus só realizador de sonhos. Deus é que vai realizar os meus sonhos. Está errado, Deus não faz nada disso, não. Deus não realiza sonhos egoístas e egocêntricos de ninguém. Deus cumpre seus propósitos, propósitos dele, na vida dos seus filhos, na vida das suas ovelhas, tá? Que amam o Senhor além da própria vida, não a própria vida, né? E sobre não amar a própria vida, veja, por exemplo, aí Apocalipse capítulo 12, um versículo, eu gosto muito de Apocalipse 12, 11. Quem são os vencedores do dragão, da besta e do falso profeta? Né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esses são os vencedores citados em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Hoje tem muita gente que só ama a própria vida na terra. Tudo que faz é em prol da sua vida na terra. Que é o seu milagre, a sua cura, a sua vitória, o seu benefício, os seus benefícios na terra. Não tomam a palavra no sentido espiritual, tomam a palavra só no sentido físico, material ou emocional, tá? Físico, material ou emocional. E depois de tudo isso, depois de levar todas as vantagens possíveis na terra, os engraçadinhos ainda pensam que vão morar no céu, porque não pensando que vão para o céu, né? Mas o céu é para aqueles que amam a Deus. E por amor a Deus, Apocalipse 12, 11, né? Não amaram a própria vida. Tanto que não amaram a própria vida que Mateus 16, 24, negam a si mesmos, tomam sua cruz e seguem, tá? Tome a sua cruz e seguem. Essa cruz aí é para quê? Essa cruz é a cruz que Paulo cita em Gálatas 5, 24.
os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A carne só quer as coisas materiais, físicas e emocionais. A carne não quer as coisas, não tem desejo pelas coisas espirituais. E isso leva as pessoas, muitas vezes, a essas interpretações falsas da Bíblia, colocando as interpretações tudo no sentido material, físico, emocional e não no sentido espiritual. Muito bem, o sentido espiritual é muito mais importante porque, né, porque as coisas espirituais dominam sobre as materiais. As coisas espirituais dominam sobre as coisas materiais. As coisas invisíveis dominam sobre as coisas visíveis. Tá? As coisas intangíveis dominam sobre as coisas tangíveis. Então, uma grande tentação da alma é se apegar àquilo que vê, àquilo que toca, àquilo que sente. E isso acontece também muito no contexto de igrejas. E essas igrejas, então, esses crentes perdem a espiritualidade e ficam no emocionalismo, no materialismo, no sentimentalismo, e até achando que emocionalismo, sentimentalismo é unção. Isso não é unção, isso é engano. Okay? As coisas espirituais dominam sobre as coisas materiais, sobre as coisas físicas, sobre as coisas emocionais, e não o contrário. Muito bem, por essa razão, é o que nós estamos vendo aqui no Salmo de número 23, tá? Em primeiro plano, é um sentido espiritual. Por isso, este é um salmo, né? Um salmo que fala exatamente do que Deus realiza nas nossas vidas, na vida das suas ovelhas, no sentido espiritual. Começando do versículo 2, eu vou tentar ser breve com cada coisa aqui, porque cada uma delas valeria uma aula inteira, né? Então, para a gente poder conseguir falar todas as coisas, né, eu vou tentar resumir para vocês. Em primeiro lugar, né, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, a primeira coisa que o Senhor faz com as suas ovelhas, ele as faz repousar. Tá? Repousar. Daqui a pouco a gente fala em pastos verdejantes. Repousar, aliás, fala repousar em, colocar aqui os pastos verdejantes, tá? Colocar aqui pastos verdejantes, e na outra linha, né? Leva-me para junto das águas de descanso. Águas de descanso. E o resultado disso está no início do versículo 3. Refrigera-me a alma. Tá? Duas palavras aí chaves, né? O verbo repousar e a palavra descanso. Tá? O verbo repousar e a palavra descanso. Duas coisas importantes de Jesus para as suas ovelhas. Por isso ele diz também, Mateus, né, você vê isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a alma. Então, o sentido espiritual do Salmo 23 é que
o Senhor está falando do descanso da alma. Por quê? Todos nós viemos ao mundo com uma alma decaída. Essa alma decaída carrega sobre si o fardo da condenação. Tá? Toda alma decaída carrega sobre si o fardo pesado da condenação. Porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Tá? Todos estão cansados, oprimidos, sobrecarregados sob o peso da condenação do seu pecado. Em Jesus, nós somos livres. Em Jesus, nós somos livres deste peso. E aí, em Jesus, nós passamos, então, a viver essa realidade descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há de agora em diante, pois nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos aliviados, nossa alma é aliviada do peso da condenação que nós carregávamos antes da conversão. E então em Jesus nós achamos repouso e descanso. Tá? Em Jesus nós achamos repouso e descanso. Nós vamos ver isso também mais para frente na nossa aula de Salmos, né? Porque um dos salmos que nós vamos meditar também é o conhecido Salmo 91. É o conhecido Salmo 91, famoso também como Salmo 23, Salmo 91, especialmente versículos 1 e 2, né? Salmo 91, começando pelos versículos 1 e 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No versículo 1 diz, descansa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Né? Descansa, também é páginas amarelas. Né? Descansa à sombra do Onipotente. Esse versículo 1 aí do Salmo 91, ele é tão rico que ele fala de Jesus duas vezes. Jesus é o esconderijo do Altíssimo, Jesus é a sombra do Onipotente. Tá? Em Jesus nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e estamos descansando à sombra do Onipotente. Ora, descansando de quê? As nossas almas encontram em Jesus o descanso do peso que a gente carregava da condenação. Jesus tirou o peso da condenação e colocou sobre nós agora o seu fardo, que é suave e leve, que é o fardo da salvação. Trocou condenação por salvação. Esse é o fardo leve de Jesus. Então, achamos em Jesus descanso para as nossas almas. Achamos em Jesus repouso. Em Jesus nós repousamos, tá? Achamos repouso. Por isso que você acha repouso e descanso aí. Descanso no Salmo 23:2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Tá? Das águas de descanso. Você tem aqui, ainda neste versículo 2 do Salmo 23, né, dois fatores nutricionais. Pastos verdejantes e águas. Pastos e águas. O pasto para comer, a água para beber. Tá? Para ninguém ficar engasgado. Então, o pasto para comer e a água para beber. São dois fatores nutricionais. Tá? Esses dois fatores nutricionais apontam
para a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Ele nos alimenta com a sua palavra. Os pastos verdejantes e os pastos para comer e a água para beber, tá? É a palavra de Deus, a nutrição espiritual, tá? A nutrição espiritual das ovelhas. As ovelhas de Jesus se alimentam da sua palavra, tá? Da sua palavra. Comem e bebem do próprio Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E é por isso que é importante vocês relerem o grande capítulo, né? O grande capítulo de João, capítulo 6. João, capítulo 6, onde Jesus, né, explora esse tema da nutrição espiritual, tá? Da nutrição espiritual, repetindo ali, eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, né? Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Olha, o comer e o beber. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ele está falando da palavra, ele está falando de maneira metafórica, tá? De maneira metafórica, apontando para a palavra de Deus. As pessoas que ouviam Jesus naquela época se escandalizaram, porque pensavam que Jesus estava falando de antropofagia, ou seja, de canibalismo. Esse homem vai dar a sua carne para a gente comer, o seu sangue para beber, e judeus, falando isso para judeus que tinham o sangue como algo impuro, né? Vai dar isso para a gente comer? Então eles saíram dali escandalizados, não entenderam que Jesus está falando metaforicamente, falando, falando de maneira metafórica, mostrando que ele é a verdade absoluta de Deus, a palavra de Deus, que comer a carne, beber o sangue é o alimento da palavra, se alimentar da palavra de Deus, se nutrir espiritualmente, tá? O sentido é espiritual, as pessoas são sempre apegadas no sentido material, físico, não o sentido espiritual, se alimentar da palavra de Deus. Palavra de Deus aqui então representada na nutrição, no comer e no beber. No caso aqui do Salmo 23, 2, o comer o pasto e o beber a água. Tá? Então, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, Jesus nos tirou do império das trevas, tirou a condenação que nós carregávamos, estávamos cansados, alma cansada carregando com o peso descomunal da condenação. Jesus tirou esse peso e nos alimenta, nos nutre com a sua palavra. E em tudo que ele faz, então, vem o início do Salmo 23, versículo 3, a primeira frase que termina o versículo 2. Refrigera-me a alma. Tá? Refrigera-me a alma. Ou seja, alivia a minha alma. Tá? É assim que ele alivia, é assim que ele, como pastor, alivia a alma das suas ovelhas, almas que estavam cansadas e desnutridas, tá? Famintas e sedentas. As almas estavam cansadas, famintas e sedentas. Tá? Ele tira o peso que a fez ficar cansada, alimenta, matando a sua fome e também a sua sede. Tá? E também a sua sede. Tudo isso aqui é o sentido espiritual, o que ele faz na nossa vida espiritual. Continuando no versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tá? Guia-me. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus é o nosso guia. Tá? Ele é o nosso guia.
O mestre é aquele que guia. Jesus, o Senhor, é aquele que guia. O pastor é aquele que guia as suas ovelhas, tá? O verbo guiar aqui, né? Ele pode ser também definido, né? Guiar, como pelo verbo dirigir, pelo verbo conduzir, pelo verbo levar, dirigir, conduzir, levar, né? Do verbo levar vem o verbo lead em inglês, né? Verbo lead em inglês que trouxe para o português liderar, liderar. O verbo liderar vem do verbo lead, que é o verbo levar, tá? Levar, dirigir, conduzir, levar, dirigir, conduzir, levar, também significa guiar, também significa orientar, ou seja, dar a orientação, ou que é a mesma coisa de nortear, dar o norte, para nós não sermos pessoas desnorteadas, somos pessoas norteadas, bem dirigidas, conduzidas, levadas, orientadas, norteadas, tá? Norteadas. Então, por isso diz: guia-me pelas veredas. Ele guia minha vida, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, ele guia-me pelas veredas, né? Veredas da justiça. Veredas da justiça. Muita gente não entende bem o que é justiça em termos bíblicos. Tá? Até porque quando a gente fala de justiça, a gente logo lembra da justiça dos homens, e vê como essa justiça dos homens ela é falha, ela é tão terrível, que no livro do profeta Isaías está escrito que a justiça dos homens são como trapos sujos de imundícia. Tá? Não há justiça no meio da justiça dos homens. A justiça dos homens ela é comprada, ela é manipulada, é uma justiça manipulada, uma justiça que acaba sendo injustiça. Quando Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que ele está dizendo? Importante esse texto lá do Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 6, né? 33 ou 34. Então, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, hein? Primeiro lugar na vida que nós temos que buscar é o reino de Deus e a sua justiça. O que significa essas duas coisas? Reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É tomar consciência plena, diária, de que quem reina sobre a nossa vida não somos nós mesmos. É Ele que reina sobre nós. Olha o que o pecado fez a humanidade dizer e pensar. A humanidade diz e pensa que quem manda na vida deles, quem reina sobre a vida deles, são eles mesmos. Tá? Todo pecador é ensinado a dizer o seguinte, tá? Todo pecador é ensinado a dizer o seguinte: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu mesmo. Eu sou o dono da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. As pessoas todas estão enganadas pelo pai da mentira, Satanás, e ao pensar que mandam nas suas vidas são escravas do diabo. Isso, meu corpo, minhas regras, meu corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser, né? A expressão eu sou o dono do meu nariz, eu faço, nariz significa, né, eu aponto para onde eu quiser, eu vou para onde eu quiser, sou eu que faço isso aí comigo. Isso que Davi está dizendo que o Senhor faz com ele, né? Ele me guia, dirige, conduz, me leva, me orienta, me norteia. No mundo eu mesmo é quem me guio, eu é quem me dirijo, eu é quem me conduzo, eu é quem me levo a mim mesmo, eu é quem oriento a mim mesmo, eu é quem norteio a mim mesmo. Tá? As pessoas estão na condenação, no pecado, na condenação, na escravidão espiritual. Em Cristo, nós não
nós não reinamos mais sobre nós. Quem está em Cristo agora é o Senhor que reina sobre ele. Tá? É o Senhor quem manda em mim. O Senhor é quem manda em mim, não sou eu mais quem mando em mim. Isso é buscar o reino de Deus. E a sua justiça? A justiça de Deus, as pessoas não entendem muito bem claro, vou colocar aí entre parênteses, a justiça de Deus é a sua santidade. Buscar a santidade. Tá? Buscar a santidade. Quando Jesus diz buscar a justiça de Deus, o reino de Deus é a sua justiça. A justiça de Deus é a sua santidade. Deus é justo porque Deus é santo. Deus é santo porque Deus é justo. A justiça de Deus é a santidade de Deus. O mandamento de Deus que permeia e mesmo resume toda a Escritura é sede santos. Tá? Sede santos é um mandamento que resume a Bíblia toda. Com a Bíblia toda, o que Deus manda? Ele manda ser santo. Sede santos. Tá? Sede santos. A santidade. E qual é o caminho para a santidade? Ou seja, qual é o modo de chegar na santidade? O modo de chegar na santidade é a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode confirmar isto em Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade e santificação. Santidade é a meta, o propósito pelo qual nós fomos salvos. É para lá que o Senhor, como bom pastor, quer guiar as suas ovelhas. Guiar as suas ovelhas nas veredas, nos caminhos da justiça, nas veredas da santidade. Guiá-los para a santidade plena, dirigi-los para a santidade, conduzi-los para a santidade, levá-los para a santidade, orientá-los para a santidade, norteá-los para a santidade. E o meio para chegar nesse fim, o meio para atingir essa meta, esse propósito, é a santificação. Por isso, quando Jesus disse em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, com certeza ele estava se referindo à santificação. Aquele que perseverar até o fim na sua santificação, esse será salvo, já que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, qual é o principal instrumento de Deus para a nossa santificação? É a palavra de Deus. Por isso Jesus orou por nós em João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O instrumento por excelência de Deus para nos santificar é a palavra, que é o próprio Jesus, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra é santificadora. É a palavra que opera em nós a santificação, ok? A santificação. E o versículo 3 termina com uma expressão interessante. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele, o Senhor, me guia nas veredas da justiça por amor do nome dele. Por amor do nome dele. Não é em primeiro lugar por amor de mim. É por amor do nome dele. Porque ele colocou o nome dele neste propósito da minha salvação. Ele colocou o nome dele nesse propósito da nossa salvação. E é para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja glorificado, já que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Pedro falou isso em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não vivemos mais em nosso próprio nome. Nós vivemos agora em o nome de Jesus. Vivemos agora carregando o nome de Jesus. Ok? E aí terminamos o versículo 3. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tá? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vocês copiaram o que está aí no quadro, né? Eu vou apagar para poder colocar mais coisas. Tá? Poder colocar mais coisas aqui nesse quadrinho. Não cabe tudo que eu preciso colocar aí. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? É um resumo de toda a vida terrena. Toda a vida aqui na Terra é vale da sombra da morte. Nós passamos por um vale, porque vale significa uma depressão, é uma queda. Né? Nós viemos de uma grande queda, a queda adâmica. Nós herdamos o pecado de Adão. Já viemos ao mundo em pecado, como o próprio Davi disse de si mesmo, no Salmo que também, pela graça de Deus, nós vamos estudar aqui nas nossas aulas, o Salmo 51. A confissão de Davi. 51:5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Essa é uma realidade espiritual, não só de Davi, mas de todas as pessoas. Inclusive de todas as ovelhas do Senhor, nós viemos ao mundo em pecado. Então, isso é o vale. Tá? O salário do pecado é a morte. Por isso que neste vale, nesta condição humana terrena em que nós vivemos, a sombra da morte está sempre nos perseguindo. Seja a morte física, tá? Ou a morte espiritual para quem sair do caminho. Fora do caminho, que é Cristo, a morte espiritual, a condenação eterna. A sombra da morte nos persegue. Tá? Então somos perseguidos, é uma sombra nos perseguindo o tempo inteiro. É um risco, é um perigo, estamos sempre em perigo aqui neste lugar. Esta terra não é um lugar seguro, tá? Essa terra aqui, a vida terrena, tá? Mostra para nós que a terra é um campo, um território inimigo, tá? É um território inimigo. Por isso que Jesus diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Em 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós estamos no campo do inimigo, estamos em um território hostil, território espiritualmente hostil, e nós andamos, a nossa vida terrena é uma caminhada por este vale da sombra da morte. Mas o pastoreio do Senhor sobre nós, tá? O pastoreio do Senhor sobre nós nos traz segurança, tá? O pastoreio de Jesus sobre as suas ovelhas traz para as suas ovelhas tal segurança, né? Que Davi diz, então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal, não temerei mal nenhum. Segurança, não temerei mal nenhum. Outro salmo lindo sobre não temer mal nenhum é o Salmo 27, né? É o Salmo 27, que nós não vamos ter aqui em sala de aula. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ainda que no mundo haja trevas e condenação, o Senhor é a minha luz, não estou mais nas trevas, o Senhor é a minha salvação, eu não carrego mais o peso da condenação. De quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, e Davi teve essa experiência porque Saul liderou o exército de Israel contra Davi, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Tá? Tudo isso aí você vê aí no Salmo 27, versículos de 1 a 3. Tá? Salmo 27, versículos de 1 a 3. Então, não temerei mal nenhum, tá? Não temerei mal nenhum. É o temor que Deus quer tirar de nós, tá? O temor, são dois tipos de temores: o temor que Deus quer tirar de nós e o temor que Deus quer manter em nós. O temor que Deus quer manter em nós é o temor do Senhor. A Bíblia fala para nós temermos somente ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fora do Senhor, não temos que temer nada e ninguém, absolutamente nada e ninguém em nenhuma situação. Tem um versículo também nos evangelhos onde Jesus diz assim, né? Eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer e a quem vocês não devem temer, tá? Não temam aquele que pode matar o seu corpo. Temei antes aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no lago de fogo e de enxofre. A esse deveis temer. Ou seja, não, ainda que andemos aqui pelo vale da sombra da morte, incluindo assim ameaça de morte física até, que nos matem ou que morramos fisicamente, não temam aquele que pode matar o seu corpo. Covid pode matar o seu corpo, mas não tema o que pode matar o seu corpo. Tema aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no lago de fogo e de enxofre. Ou seja, temam a Deus. Temer a Deus. Não temer nada além de Deus. Qualquer coisa além de Deus é que na Bíblia muitas vezes, alguns dizem que é 365 vezes, eu nunca contei, tá? Aparece a ordem aí, ó, não temas, não temas, tá? Não temas, não temas, tá? Então, eu até acho que hoje em dia essa palavra devia ser pregada assim, não temas, porque tem tanta gente teimosa. Então, mas não temas, tá? Não temas. Temer o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é bíblico, tá? O temor do Senhor é bíblico, é insuflado dentro de nós também pelo Espírito Santo de Deus. O espírito de temor do Senhor, tá? Respeito ao Senhor, de reverência ao Senhor, que nos leva a conhecer o Senhor, a sujeitar-se ao Senhor. Agora, fora dele, fora do Senhor, não temos que temer mal nenhum, tá? E Jesus ainda disse para nós em Lucas, Jesus ainda disse para nós em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pronto. Amém? Então, no Senhor nós temos plena segurança. Na forma como o Senhor nos pastoreia, nós temos plena confiança. Então, Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, rodeado de perigos, não temerei mal nenhum. Por quê? Por que não temerei mal nenhum? Razão de não temer mal nenhum, porque uma única razão, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. A presença, só a presença do Senhor conosco é suficiente para termos
plena segurança, a não termos medo de nada. Hoje tem tanta gente com medo, né? E o medo que se transforma até em fobias, tá? Síndromes. Tem gente aí com síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico, ou tantos outros medos. Medo do escuro, medo de altura, claustrofobia, medo de ficar preso em algum lugar, ou medo da solidão, medo de ficar sozinho. Tanta gente carente. Quando falar no versículo número 1, eu não sentirei falta de nada, está dizendo que as ovelhas do Senhor não têm mais nenhuma carência. O Senhor preenche nossas carências, tá? Inclusive essa famosa carência de afeto, não? A carência de afetividade. Não existe carinho e afetividade maior do que aquela que vem do Senhor para nossas vidas. Nenhuma afetividade humana, seja do melhor ente querido que você queira citar, tá? Nenhuma afetividade humana supera a afetividade que nós recebemos de Deus, o carinho que recebemos de Deus, o amor que recebemos de Deus, a plenitude que recebemos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, né? Quase encerrando ali o capítulo 3, versículos 19 e 20, né? Versículo 19, versículo 19, Efésios 3:19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Somos cheios do amor de Deus, cheios da presença de Deus. Não há lugar para vazios, não há lugar para carência. Ele nos preenche. É isso que é vida com abundância. Isso é plenitude de vida espiritual. Bem? Então, tem muito crente por aí carente. Em primeiro lugar, isso é falta de Deus. Tá? Falta de Deus, falta do Senhor, procurando se preencher em pessoas. É assim que acontece no mundo. Enquanto as pessoas não têm Deus, elas ficam tentando se preencher em outras pessoas ou em outras coisas. Ou em pessoas, ou em coisas, ou em práticas. Ah, eu preciso viajar, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Estava vendo umas reportagens aí, né, nesses dias aí, de, de carnaval que não teve. Que maravilha não ter carnaval. E os carnavalenses falam, nós precisamos do carnaval, nós não vivemos sem carnaval. Que é isso? Gente vazia, gente sem Deus, tá? As pessoas no mundo são assim. Por que não conseguem colocar isolamento, tirar as pessoas dos bares, das boates, porque elas precisam disso, porque elas estão vazias, têm que beber, elas têm que fumar, elas têm que prostituir, elas estão vazias, não tem Deus, não tem o Senhor. Né? Enquanto Davi vai dizendo assim, olha, não temerei mal nenhum, também não sentirei falta de nada. Por quê? Porque tu estás comigo. Se o Senhor está comigo, como a Jane colocou aí, me basta, eu tenho tudo. E nós temos essa promessa de Jesus, né? Encerrando Mateus, né? Última frase de Jesus em Mateus 28:20. Última frase de Jesus em Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco. Está conosco nessa aula, nesse momento aqui, enchendo a mim e a cada um de vocês. O Senhor Jesus é maravilhoso. Nós não precisamos de mais nada, irmãs. Temos o Senhor, temos tudo. Quem tem o Senhor tem tudo, e quem não tem o Senhor não tem nada, mesmo que tenha muitas coisas fugazes nessa terra, neste mundo. Tá? Temos o Senhor. Esse é o grande valor espiritual que a gente enxerga aqui no Salmo de número 23. Continuando no versículo 4, né? Cita duas coisas aqui: o teu bordão
e o teu cajado me consolam. Tá? Vamos identificar essas duas coisas. Tá? Vamos identificar bordão, bordão e cajado. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tá? Consolam. Vamos começar pelo consolo, tá? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Consolam. Muita gente não entende que na língua hebraica em que o Antigo Testamento foi escrito, tá? A palavra, o verbo consolar, ou o substantivo consolo, acontece assim como no inglês. No inglês, o verbo consolar em inglês é o verbo confortar, tá? Consolar é o verbo confortar. Confortar. Tá? Então, o teu bordão e o teu cajado me confortam. E nós pegamos também a palavra conforto, né? Achando que conforto é você estar deitado no sofá bem confortável. Né? Mas, na verdade, o significado exato dessa palavra é fortalecer. Tá? Confortar, consolar, confortar, tornar forte. Tá? Consolador, na verdade, é confortador, aquele que fortalece, que dá força, tá? Aquele que me dá força. Então, esse é o significado da palavra consolo. Quando a gente lê a palavra consolo, aí o verbo consolar, pensa alguém passando a mãozinha na cabeça de alguém, batendo o ombro, não, fica assim, não, né? Eu estou aqui para te consolar. Não, não é esse tipo de consolo que Deus traz para nós, né? É um tipo de consolo que Deus traz para nós, é um fortalecimento espiritual. Porque sendo fortes espiritualmente, nós não vamos desfalecer diante das coisas adversas que acontecerem conosco. Nós temos motivos de tristeza, temos motivos de nos deprimir diante de muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas com o fortalecimento espiritual que Deus nos dá, não nos abatemos, não nos deprimimos, nós enfrentamos as situações sem esse abatimento de alma, porque o Senhor nos fortalece. Fortalece com o quê? Com o seu bordão e o seu cajado. O bordão e o cajado representam, novamente, olha só como esse salmo fala da palavra de Deus. O bordão e o cajado representam exatamente a palavra de Deus. Vocês têm aquela visão dos antigos pastores de ovelhas, né? Que tinha aquele cajado na mão, que lá tem uma ponta parecendo o cabo de um guarda-chuva numa ponta, né? E a outra ponta é reta. Uma ponta é reta e a outra ponta tem o cabinho do guarda-chuva, né? Como se fosse o cabo do guarda-chuva, só que era maior que um cabo de um guarda-chuva. Tá? Aquilo aqui chama de cajado e também bordão, é uma coisa só, não são duas coisas, é uma coisa só. Tá? É que de um lado ele é reto e de outro lado ele é curvo como um guarda-chuva, né? Como um cabo de guarda-chuva. A parte que é reta é o que se chama de bordão. E a parte que é curva é o que se chama de cajado. Né? É um só objeto. De um lado é bordão, de outro lado ele é cajado. O bordão, a parte reta, quando o pastor via no meio do rebanho, ou aos lados do rebanho, enquanto as ovelhas estavam sendo conduzidas pelo caminho, se uma ovelha tem a tendência de se desviar para a direita ou para a esquerda, ele vem com o bordão e bate na ovelha assim do lado dela para ela voltar para o caminho, para não se desviar do caminho. O bordão para voltar do caminho. Se uma ovelha caiu num buraco, aí ele usa a outra parte, a parte que tem como cabo do guarda-chuva, que é o cajado, para enfiar lá no buraco e envolver o corpo da ovelha no cajado e tirá-la, puxá-la de dentro do buraco, tá? É o cajado. A palavra de Deus faz essas duas coisas, tá? A palavra de Deus faz essas duas coisas. Através da sua palavra, o Senhor faz as duas coisas.
com o bordão, né? O bordão representa correção, tá? Representa correção, e o cajado representa, né, restauração. Restaura a ovelha de novo ao rebanho, a ovelha que havia caído no buraco é restaurada de novo ao rebanho, de volta, colocada de volta no rebanho. A palavra de Deus faz isso conosco, nos tira de todos os abismos da alma pelo pecado, por causa do pecado, das tendências pecaminosas que nós herdamos de Adão, e corrige os erros que nós também trazemos aí por causa do pecado, né? Trazemos os erros que trazemos aí do velho Adão. Ok? Bom, nossa aula está quase acabando, 2 minutinhos, e quase não dá tempo de eu falar mais nada. Então, vou falar para vocês aqui mais rápido agora, por causa dos minutinhos que restam, né? É para a gente estar tendo 3 aulas, mas olha só. Versículo 5: Preparas-me uma mesa na presença dos adversários. Novamente, Deus preparou para nós a palavra. A palavra é a mesa. A palavra é a mesa farta na presença do diabo e dos demônios, adversários, o diabo, os demônios e tudo que há no mundo. Nós estamos sendo alimentados pelo maná celestial, a palavra de Deus. Unges a cabeça com óleo. O que é unção? Unção é conhecimento. Na cabeça representa a mente, tá? Unção é conhecimento. Depois leia 1 João capítulo 2, que é onde vai aparecer a palavra unção. As únicas 2 vezes que a palavra unção aparece no Novo Testamento como conhecimento. Por isso se refere à palavra. E o meu cálice transborda. Sabe qual o cálice que transborda? É a sua mente. A nossa mente transborda do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Esse é o cálice que transborda. Transbordando do conhecimento da palavra de Deus, que unge a nossa cabeça com óleo, a mente transborda. E assim vai sendo a nossa vida, sendo pastoreados por Deus dessa maneira. E por isso o versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, até que a gente chegue no céu. Habitarei na casa do Senhor, a casa do Pai, no céu, para todo o sempre. Aleluia. Então, encerramos aqui, queridas, o Salmo de número 23. Obrigado, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor. Obrigado pela Tua bênção sobre as nossas vidas e sobre essa aula que o Senhor nos deu hoje. Continua, Senhor, enchendo os nossos cálices, a nossa mente, os nossos corações, nossas almas com a Tua presença. Abençoe a Eliandra, a Jane, a Poliana e a Rafaela. Entrego a vida delas, suas famílias, seus entes queridos, na presença do Senhor. O Senhor está com elas todos os dias, como está comigo também. Muito obrigado. Amém. Encerrando aqui a nossa gravação, irmãs, Deus abençoe. Aleluia.